Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Em Atos 16, a partir do versículo 16 até o versículo 40. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, e os demais presos escutavam. Como é que pode? Chegaram aqui ensanguentados, cheios de dores, passaram uma vergonha muito grande, mas em meio a um momento escuro da vida, eles mantiveram aquela comunhão firme com Deus, louvando ao Senhor, fazendo todo o cárcere ouvir aquele louvor. Mas não foi apenas o cárcere que ouviu, os céus ouviram, os anjos ouviram, e mais do que os anjos, o próprio Deus ouviu, ao ponto de Deus mover céus e terra, e promover um terremoto cirúrgico, exatamente ali, para abalar os fundamentos daquele prédio, daquela prisão. E diz o texto, versículo 26, que sobreveio um tamanho terremoto, e ali sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas. Então o primeiro ponto da mensagem é que uma igreja em comunhão, porque sim, uma igreja orando na casa de Lídia, porque Lídia ficou orando por ele. Lídia sustentou Paulo e Silas em oração, e preocupada reuniu na sua casa um grupo de oração, porque percebeu que o homem de Deus, Paulo, foi preso de maneira cruel, infame. O mundo desenvolve suas artimanhas. Se uniram e levantou-se uma multidão unida. Versículo 22. Levantou-se uma multidão unida. O mundo entra em comunhão para enfrentar a igreja. Para enfrentar quando a igreja ataca. Quando a igreja vence as hostes do diabo. O mundo se uniu contra Paulo e Silas e contra a igreja do Senhor ali. Uma igreja sadia, crentes sadios, oram e louvam e adoram ao Senhor em meio às tribulações. Paulo e Silas, dentro da prisão, fez os céus se mover a favor deles. Se una com Deus. Deus vai te ouvir, meu irmão. Virá a seu favor e as portas fechadas vão se abrir para você. De maneira que você nem pode imaginar como Deus vai fazer e como Deus vai operar. Como Deus vai executar os seus desígnios, porque os propósitos de Deus são imutáveis. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Diz o texto que quando o carcereiro viu aquelas portas abertas, Paulo e Silas cantando, o diabo colocou no coração do carcereiro que ele suicidasse, que ele tirasse a sua vida. E eu fiz a colocação que o diabo veio para matar, roubar e destruir, para dizer a você que não tem solução, para dizer a você que não adianta, que ele venceu, e dizer a você, olha, a maioria é contra você. Mas você não foi chamado para ser maioria, você foi chamado para ser minoria. Você foi transportado no caminho largo para o caminho estreito. E quando aquele homem viu, disse, não, tem alguma coisa, eu quero que existe em Paulo, eu quero que existe em Silas para mim. Quem disse isso? O carcereiro, a gente nem sabe o nome. Paulo disse, não tire sua vida. Porque de repente com o terremoto, ficou tudo escuro ali, escureceu. E aquele homem pensou que todos os presos estavam o quê? Fugindo. E Paulo bradou em alta voz, ninguém sai daqui. E ele, cidadão romano ali, preso injustamente, sem audiência, sem um processo formal, e foi isso que ele disse.
Quando as autoridades romanas mandaram soltá-lo, o que foi que ele disse? Não vai ser assim não. Quem disse que eu vou sair daqui? Ele diz assim, versículo 37, leia. Sem processo formal contra nós me açoitaram. Sem processo formal eu fui julgado e colocado aqui. E agora vocês me mandam eu sair? Não, vocês vão descer aqui e me pedir desculpas. Deus inverteu tudo. Para começar, Paulo e Silas ouviram do carcereiro uma pergunta que eu gostaria que você fizesse. O que é que eu posso fazer para ser igual a vocês, para louvar e bendizer quando tudo estiver errado? E olhe vocês como estão, sangrando, doendo, foram chicoteados, estão aqui à meia-noite louvando ao Senhor. E Paulo e Silas disseram para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? O homem disse: olha, eu sou carcereiro, me acompanhe, eu quero que você vá à minha casa. Mas antes, eu queria fazer algo. O carcereiro, irmãos, se ajoelhou e passou a mão nas feridas. Eu quero lavar as feridas. Eu quero untar com óleo. Eu quero cuidar de vocês. E ali, naquele lugar, meus irmãos, ele pediu a Paulo e Silas: me batize aqui. E foram batizados. Foi batizado o carcereiro. Agora eu quero fazer um convite. Eu quero que vocês vão até a minha casa, porque eu quero que a minha família saiba que eu me encontrei com Cristo através de vocês dois. O carcereiro chega em casa para dizer à esposa e toda a sua família: prepara aí a melhor ceia, a melhor refeição. E colocou dois estranhos, não é mais estranho, são meus irmãos. Eles vão comer e beber conosco. E a Bíblia diz que toda a sua família manifestava o que? Grande alegria por terem crido em Deus através de Paulo e Silas. O final dessa história é tremendo. As autoridades mandam soltá-los. Ele faz com que as autoridades percebam o grave equívoco que cometeram. Eles mandaram Paulo sair da cidade, porque o mundo não quer uma igreja aguerrida. O mundo não quer uma igreja que vai esvaziar botecos. O mundo não quer uma igreja que vai de encontro à indústria do pecado, o pecado industrializado, legalizado. Quando Deus ataca o mundo do narcotráfico, o mundo da prostituição, o mundo dos algemados, dos que estão nos cárceres, dos que estão nas ruas, porque há aqueles que estão nos cárceres, mas há aqueles que estão presos em seus vícios e pecados, algemados e mortos, perambulando por essa rua e talvez dentro de sua própria casa. Vamos na casa de Lídia, e diz o texto: e tendo retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, uma mulher serva de Deus, que fez roupa para ele, túnica para ele, que acompanhava o apóstolo. E ele vai mencionar essa mulher algumas vezes. Uma mulher espetacular, chamada Lídia, que sabia que Paulo era um homem de Deus. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar seu remanescente. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Vou ressaltar que o crente verdadeiro, o discípulo de Cristo, ele busca Deus em oração, ele busca Deus através dos louvores, e Deus abre portas. No Velho Testamento nós encontramos um povo louvando em grandes momentos. No livro de Apocalipse nós encontramos anjos, miríades e milhares de anjos, serafins cantando, e até alguns cânticos que nós cantamos é da autoria de Moisés. João que diz: e cantava o cântico de Moisés, grandes são as tuas obras. Os céus cantam, porque onde há louvor, há comunhão.
Os anjos cantam. E nós vamos encontrar uma igreja cantando, enfatizando o valor da oração, da comunhão, através da adoração e do louvor. Os anjos desceram e cantaram glória a Deus nas maiores alturas. Eles não recitaram, cantaram. A gente não tem a partitura. Tinha música. Impactaram os pastores do campo. Glória a Deus nas maiores das alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E boa vontade de Deus para com os homens é a maneira correta. Nós vamos encontrar cânticos e mais cânticos no livro de Apocalipse, sobre a justiça de Deus. E diz o texto: quem é digno? Quem é digno é outro cântico. Em Apocalipse, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria. E eu ouvi miríades e miríades de anjos cantando: digno é o Cordeiro de Deus. Outro cântico. Os céus cantam, e por isso que tem uma paixão irresistível. Ah, se eu soubesse cantar. Mas o fato é que o servo de Deus gosta de cantar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, por favor. Comunhão atrai a graça e o mover de Deus. A comunhão tem uma força atrativa. Move o mundo e atrai Deus a nosso favor. E vamos ler esse texto de Atos 2, 46 e 47, por favor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia, com a graça de todo o povo. Enquanto isso, lá em cima, o que é que Deus ordenava? A bênção. Eu vou acrescentar aí dentro dessa igreja, dia a dia, os que vão sendo o quê? Salvos. Aleluia. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos apresenta uma igreja vibrante. É a igreja mãe, a igreja inicial, a igreja criada após a ressurreição de Cristo. E Jesus Cristo substituiu o seu corpo. E a Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. E durante 33 anos, ali estava o próprio Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Mas quando Ele terminou o ministério, Ele substituiu o corpo dele por outro, que Ele denominou de igreja. E segundo o texto de 1 Coríntios capítulo 12, a igreja é corpo, no qual Jesus Cristo é o cabeça, e todos nós aqui somos membros. Somos salvos para fazer parte desse corpo, para impactar o mundo, para alcançar o mundo. Foi por isso que Ele disse: assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio. E diz o texto que, então, após a descida do Espírito Santo no Pentecostes, nasce uma igreja vibrante. Razão porque estamos aqui, a igreja chamada primitiva. Assim como existe o casal matriz, Adão e Eva, existe a igreja matriz, que não é Roma. Quem tem as chaves do Hades e do céu, da vida e da morte e dos abismos, é o Senhor. Foi assim que Ele se apresentou a João na ilha de Patmos. E uma das belas coisas ditas sobre a igreja de Jerusalém é que ela caía na graça de todo o povo. Outras traduções dizem: o povo da cidade apreciava o que via, ela impactava. Assim como a igreja de Antioquia, quando nós pela primeira vez fomos chamados de cristãos, apelido dado pelo mundo, a igreja impactou a cidade de Antioquia. A cidade inteira tinha prazer de dizer: ali dentro tem um grupo que quando canta, louva, ali dentro acontecem milagres. Aquela ali é uma igreja séria.
Você não gostaria de ser parte de uma igreja na qual você atrai, não rejeita? Que você é instrumento como ponte, como ferramenta da graça para trazer muitos que não foram alcançados. Essa era a igreja primitiva. Por isso que ela sai de 120, 500, depois 3.000, depois em Atos 5, 6, ela passa para 5.000, depois passa para 9.000 e depois não consegue mais contar e fala assim, miríades e miríades. E por isso que o evangelho alcançou logo a Europa. E o apóstolo Paulo foi levar o evangelho à Itália e à Espanha. Foi assim que ele desenvolveu a estratégia das viagens missionárias. 3 viagens antes de ser decapitado na Via Óssea em Roma. Você não gostaria de fazer parte de uma igreja que de repente fosse aprovada por Deus, porque prega o evangelho verdadeiro? Ali nós encontramos, meus irmãos, a Bíblia diz, os cristãos estavam unidos, uma adoração comunitária, uma adoração de um corpo, não de um ou dois, mas de toda a igreja. A adoração, todos os dias do templo, perseguiam louvando a Deus, louvavam a Deus, cantavam louvores, salmodiavam. E pode ter certeza, irmãos, com muitas dificuldades. Não tinha um piano, a igreja primitiva não tinha músicos profissionais, mas eles tinham prazer de louvar a Deus. O seu maior coral era a congregação, que chegavam ali e queriam estar unidos entre eles, em comunhão, uma comunhão que se expressava na horizontalidade, e eles cantavam, e cantavam muito, com os apóstolos. Era adoração comunitária. Eles funcionavam, irmãos, como verdadeiros imãs. Eles atraíam pessoas, eles não rejeitavam pessoas, eles não excluíam pessoas, eles não jogavam pessoas para fora, eles faziam um trabalho de alcançar aqueles que não tinham sido alcançados. O salmista declarou que Deus está entronizado sobre os louvores do seu povo. Salmo 22, versículo 3. Deus está entronizado, e o trono de Deus que nós levantamos é esse trono chamado adoração do seu povo. Por isso que Jesus Cristo disse à mulher samaritana: mulher, Deus busca adoradores, mas adoradores que o adorem o quê? Em espírito e em verdade. Eu estou vendo vocês por dentro. Há um coração contrito, quebrantado, eu não desprezo. O trono de Deus são nossos louvores. Meus irmãos, quando a igreja adora, a presença do Senhor pode ser sentida. Isso é muito benéfico para crentes e para incrédulos. Não nos deixemos levar pela mentira de que podemos ser discípulos sem participar ativamente de uma igreja, e uma igreja verdadeiramente bíblica. Quando deixamos de nos congregar, deixamos de ser abençoados e também de abençoar, porque Deus se manifesta na unidade do seu povo. A comunhão dessa igreja matriz era verdadeira. Os crentes de Jerusalém, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Que belo testemunho de uma igreja. Na adoração, eles mostravam que Jesus havia transformado eles. Tinham colocado na boca deles um novo cântico. Tinha tirado os pés deles de um ladaçal de lama. E agora tinha colocado nos seus lábios um cântico novo, como fez com Isaías, que passou a cantar e a exclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Havia transformado a dimensão vertical de suas vidas. O que é que eles faziam? Não podemos parar aqui. Fez como carcereiro, serviu a Paulo, serviu a Silas, mas eu quero ter uma comunhão maior com vocês, a minha casa.
sente na minha mesa, vamos comer juntos, beber juntos. Alcançou aquele homem na dimensão horizontal. Deixa-me servir um pouco, deixa-me aproximar um pouco. Celso foi um romano que no século II, escreveu vários textos atacando o cristianismo. E um dos seus escritos, ele declarou: como se amam esses cristãos, até os inimigos, segundo ele, eram obrigados a reconhecer que eles se amavam. Vejam como se amam. Até os inimigos, segundo Celso, e também nos escritos de Flávio Joséfo, eles eram obrigados a reconhecer que os crentes se importavam uns com os outros. Essa era uma das razões pelas quais a igreja caía na graça de todo o povo. Texto de Atos 2:47. E caindo na graça de todo o povo, acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Será que não desejamos cair na graça da nossa comunidade e atrair e sermos usados por Deus para atrairmos muitos? A igreja do Senhor Jesus Cristo, cabeça é Cristo. E a igreja, o povo que chega aqui tem que encontrar aqui uma comunidade unida, sabendo que quem prevalece aqui é a autoridade do Senhor Jesus Cristo e os interesses do reino. É preciso descer do pedestal, é preciso destruir os pódios de olhar o irmão com seus defeitos e olhar para mim mesmo como se fosse melhor do que ele. É preciso então tirar a máscara, e é preciso descer do salto, é preciso diminuir para crescer, é preciso crucificar o eu, para que ele cresça e eu que diminua. O texto bíblico que estamos considerando encerra com a afirmação de que, em virtude da pregação, os apóstolos pregavam, e pregavam de tal maneira, e eles viram a importância que quando a igreja cresceu e tomaram a decisão de criar os diáconos, e aqueles homens que foram escolhidos para tratar das questões das viúvas, dos órfãos, dos menos favorecidos, os apóstolos tomaram a decisão: olha, nós vamos fazer o seguinte, os apóstolos terão como prioridade máxima o estudo da palavra, a proclamação da palavra. Nós não vamos deixar a palavra para servir as mesas. Podemos fazer, mas a prioridade máxima do apostolado é equipar a igreja, pregar a mensagem, mostrar o caminho. E diz o texto que eles eram firmes, eles estavam testemunhando a respeito da palavra. E um dos pilares do próprio Jesus é que a igreja deve estar firmada na rocha, que é Cristo, na principal pedra de esquina, mas também na pregação dos apóstolos. A igreja, ela é cristocêntrica e ela é apostólica. Ou seja, ela está firmada na pregação. A igreja não pode viver para si mesma. Ela precisa sair das quatro paredes e compartilhar uma fé que ela aprende dentro das quatro paredes. Ela tem que sair daqui municiada, aguerrida, equipada, treinada e audaciosa, ousada, intrépida e não tímida. E não a igreja de covardes. Precisa se importar com a vida daqueles que estão ao seu redor. E quando o povo contemplar a igreja assim, a Bíblia diz que Deus então faz a parte dele. Segundo o texto, enquanto isso, Deus promovia crescimento, germinação, transformação de vidas. E quando o povo vir que nós amamos ao Senhor e amamos uns aos outros, eles vão se interessar cada vez mais em querer estar aqui, vir aqui para ver o que está acontecendo. A igreja primitiva impactou Roma, disse: olha, perca seu tempo, não há como, que onde eles chegam, eles se amam, eles estão unidos. E aqueles que transtornaram lá na Judéia, já chegou aqui em Roma, chegou mesmo. Botaram Paulo numa cela particular,
com soldados que se revezavam para tomar conta dele durante 2 anos, até ele ser chamado pelo imperador Nero. E ele sabia que quando ele fosse chamado não voltaria. E a Bíblia diz que até os soldados que eram pagos por Roma para tomar conta de Paulo se converteu. Olhava para Paulo e com a convivência de 2 anos, né? Olhando aquele homem, daqui a pouco os soldados também começaram a transitar no palácio. E aí Paulo escreve uma carta aos filipenses e diz assim: aos cristãos, aos santos na casa de César. Ou seja, tem gente lá no palácio, tem gente lá no Império Romano, que é gente nossa, são discípulos de Cristo. Aqueles que transtornaram o mundo chegou até nós. Porque quando Deus opera, você já viu aquela planta que você não sabe como é que nasceu ali, num paredão, um cimento, que você não sabe como é que nasceu, aquela planta bonita, aquela flor bonita, em um pântano sujo, imundo, ou num lugar acre. E você olha aquela planta, e você olha como é que nasceu, como é que conseguiu, e abre uma fenda, porque quando Deus opera contra todas as circunstâncias adversas. É assim a igreja do Senhor. Vai nascer pessoas no meio de uma família que você não espera mais nada dela, e de repente sai dali um missionário. De repente não houve nem testemunho de pai, de mãe, mas Deus opera maravilhas. Assim foi a igreja primitiva. Assim foi com Paulo. Assim foi com o carcereiro. Jamais ele podia imaginar que dentro do cárcere Deus promoveria a obra que fez aquele homem abrir seus olhos e salvá-lo do suicídio e mudar a sua vida e a vida da sua família. Que a comunhão que você tem com Deus seja cultivada dia após dia, e assim você possa atrair graça e o mover de Deus a seu favor, a favor dos seus e a favor da sua igreja, e que Deus te abençoe. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça transformadora de Cristo acompanhe cada servo e serva do Senhor, e de igual modo com todo Israel de Deus, por toda a face da terra, espalhado desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus disse: vá na paz do Senhor.